Salve, moçada. Aqui a dica bônus número um, o bônus número um em relação à dica 4 do hábito, que é tornar ele claro. Eu falei sobre a minha ideia, a minha experiência com o soro fisiológico. Se você não viu, vê lá no vídeo anterior, dica 4 sobre hábitos. E uma vez eu conversei com meu amigo que eu estava tentando hackear esse processo, né, tentando descobrir o que me levava a ter essas inflamações nas vias aéreas e tal, que acabava resultando em renite, em sinusite, e, e ele, de forma muito engraçada, me falou assim: pô, cara, tu se preocupa muito com essas paradas. Eu tomo logo um remédio, acabo com esse sanhaço e tá tudo certo. Então, assim, essa questão do hábito, como também diz o James Clear, tem muito a ver com a pessoa que você quer se tornar. É, eu quero e sou uma pessoa saudável. E isso tem muito a ver, o remédio, ele é muito bom em algumas ocasiões, fundamental, na verdade, em muitas ocasiões, mas quando a gente usa ele como um caminho mais curto, quando a gente quer encurtar o processo, quando a gente tem pressa de resolver um problema que, na verdade, precisa ser resolvido a longo prazo, o remédio pode virar um veneno, né? Nesse sentido, eu lembro de umas estatísticas que foi colocada por um cientista muito ferão aqui do Brasil chamado Siddhartha Ribeiro, que eu sou muito fã, ele comentando, por exemplo, na questão das estatinas. Vou comentar para você como é que funciona isso. O que mais mata no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares. Tem a ver com AVC, infarto, essa coisa toda. Lamentavelmente, um ex-colega meu, colega, né, ex-colega de trabalho, faleceu ontem, aos seus 49 anos, se eu não me engano, de ataque cardíaco. Talvez ele seja, sei lá, o quarto ou quinto colega de trabalho que eu perco nos últimos anos. Então, abraço, Maia, que os deuses iluminem seu caminho. Mas, voltando aqui ao assunto, a ideia da estatina é a maior recomendação que existe no Brasil e no mundo, né? A maior recomendação para baixar o colesterol são as estatinas. Então, tem alguns estudos que são ignorados e que são muito importantes a gente ter conhecimento deles quando a gente pensa nessa pessoa que a gente quer se tornar, né? Quando a gente pensa na questão da saúde. O que acontece? Colesterol alto tem a ver com as doenças cardiovasculares. O que é mais recomendado para baixar o colesterol são as estatinas. E olha que dado no mínimo curioso. A gente tem assim, os estudos mostram que você precisa de 300 pessoas usando as estatinas para que uma tenha resultado. Guarda esse número. No entanto, você tem 5% das pessoas que usam estatina tem 5% de chance de desenvolver algum sintoma, algum efeito colateral do remédio, tá? Que são vários. Pois bem, e aí você fala, e aí, o que isso tem a ver com o nosso assunto? Bem, na verdade, se você reparar, de 300 pessoas, 5% são 15, né? 300, 30, 10%, 5%, 15. Com 15, então assim, para cada 300 pessoas, você tem 15 pessoas que vão ter algum efeito colateral do remédio e uma pessoa somente que vai ter um resultado benéfico do medicamento. Ou seja, você tem 15 vezes mais chance de contrair os efeitos colaterais do remédio do que se tratar com aquele medicamento. É claro que, em muitos casos, a medicação é super importante, quando a pessoa já está num momento muito complicado, né? Mas a gente tem que pensar que a questão do medicamento é pensado para a doença, não é para a saúde. Para pensar em saúde é um outro processo, é um processo de hábito, é um processo de longo prazo, é um processo de vida. Quando você está, claro, quando você está num problema muito complicado, aí tem que ter um tratamento de choque. Mas entendeu? Então, assim, essa questão do hábito, essa questão que a gente está comentando, tem muito a ver também com essa pessoa que você quer se tornar, tá?
E esse jogo é o jogo do longo prazo, sabe? Essa questão de ter pressa é uma coisa muito da nossa época. Mas o mundo, a vida, ela não se encaixa, nosso organismo, o dia, o sol, a lua, o universo, não se encaixa necessariamente no nosso ritmo da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa moral. Então é muito importante esses dois toques como dica bônus da quarta dica. A pessoa que você quer se tornar, isso é muito importante para o desenvolvimento dos hábitos. Já que é trabalhoso construir qualquer coisa nova, por que não construir algo que você quer realmente se tornar? E o segundo toque é esse do processo. A gente precisa respeitar o processo, tá? É claro que é importante ter método, é importante a gente acelerar o processo, mas existe um processo, tá bom? São essas duas dicas bônus que eu queria falar em relação à dica 4. Então, é isso. Se você gostou, não esqueça, dá um joinha no vídeo, compartilha com seus amigos, para alguém que possa se interessar com essa história toda. E comenta aqui se você tem alguma observação para fazer, se você tem alguma experiência para contar em relação a hábitos bem-sucedidos ou a hábitos mal-sucedidos. Eu vou fazer uma série de lives e vou convidar algumas pessoas para a gente fazer análise da vida dessa pessoa, fazer análise dos hábitos, como essas coisas podem ser mudadas nessas lives. Então é muito importante você colocar aí se você tem interesse, você colocar aí se você gostaria de compartilhar alguma experiência boa ou frustrada. Sempre soma, tá bom? É isso. Forte abraço.